Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Alexander Zverev, né? Eu me lembrei de um vídeo que eu fiz aqui no início do ano, né? Sobre o Australian Open, que ele tinha grande chance da carreira de conquistar o título, porque eu estava muito confiante com o nível que ele vinha jogando desde o ano passado, né? Ele estava jogando um baita tênis, fez um torneio em Paris fantástico. Ele foi bem no ATP Finals até enfrentar o Fritz, né? Eu acho que se bobear, eu fiz o vídeo depois que o Fritz foi eliminado, né? Que o Fritz caiu pro Monfils lá nas rodadas iniciais, né? Mas fato é que ele estava jogando bem, foi a final, mas não teve a menor chance contra o Sinner. Não fez uma super partida, mas eu não acho que aquela era a final que deveria machucá-lo, né? Eu acho que as finais que ele perdeu, tanto na Open pro Thiem, como a que ele perdeu pro Alcaraz ano passado e Roland Garros, são muito piores, porque nesse jogo aconteceu, por exemplo, o que aconteceu pro Nadal lá, até de maneira muito pior, em 2019. O Nadal chegou até a final sem perder sets para enfrentar o Djokovic. E ele levou, acho que um 6-3, 6-2, 6-3. Ele não conseguiu jogar. E você olha a partida, o Nadal não jogou mal. O Nadal tá fazendo o jogo dele, mas não tava conseguindo incomodar. Era aqueles dias assim que o adversário tava em outro patamar. E a gente olha para o Sinner naquele jogo, né, no torneio todo, ele só perdeu acho que 7 pro Roger Rune. Então, assim, não estava fácil lidar com o Sinner do jeito que não está fácil lidar agora, né? Mas eu acho que a mensagem que fica, como ele se abateu, ele usou como desculpa aquela derrota para várias más performances durante o ano, né? Eu acho um pouco engraçado pensar que o Djokovic, aos 38 anos, teoricamente já muito próximo da aposentadoria, deu mais trabalho ao Sinner em Roland Garros do que o Zverev conseguiu dar lá no Australian Open, né? E eu acho assim, o Zverev, ele quando duvida demais, ele não produz. E eu acho que a questão da pergunta é, o Zverev pode ganhar um grande slam na carreira dele? Eu não... Se eu tivesse que responder essa pergunta hoje, se eu acho que ele vai ganhar ou não, eu digo não. Porque ele já teve as oportunidades perfeitas e eu sempre defendi a tese que talvez ganhar um grande slam tiraria o peso dos ombros dele e jogaria ainda melhor depois disso. Mas... a questão é, esse peso ainda está nos ombros dele, fica cada vez maior e ele duvida cada vez mais. E esse jogo contra o Djokovic, para mim, é uma grande demonstração disso. Porque, assim, ele nunca ganhou uma partida total contra o Djokovic em Grand Slam. Ele só ganhou aquela no Australian Open. E eu faço uma pergunta para vocês, e eu já tenho a minha resposta para essa pergunta. Vocês acham que se o Djokovic estivesse saudável, depois daquela vitória contra o Alcaraz, né? Vocês acham que ele perderia para o Zverev naquela semifinal? Eu tinha a menor dúvida que ele avançaria a final e acho que ele daria mais trabalho ao Sinner. Porque é aquele negócio, né? Tipo, o Djokovic saudável iria jogar melhor, já com ele lesionado vai 7-6 no tie-break apertado. Então, assim, eu acho que eventualmente, igual aconteceu nesse jogo, o Djokovic entrar na cabeça dele e ganhar. E a questão é, o Zverev, ele ficou muito passivo no terceiro set e ele aceitou o Djokovic dominando ele. Ele aceitou. E aí a gente tem lá o momento que ele pode quebrar o Djokovic lá no 4-7. Ele tem dois smashes covardes, né? Muito curtos, né? Ele encolhe o braço no momento decisivo. Aí eu fico pensando, né? Tipo assim, quando que ele vai ganhar um grande slam? Desse jeito nunca. Porque é inevitável que você passe por drama. É inevitável que em algum momento alguém vai te fazer suar, alguém vai te fazer passar dificuldades, entende? Assim, quando é o Nadal e Roland Garros, ok, aí é o Nadal e Roland Garros, né? Tipo, é a exceção da regra, mas para pra pensar assim, o Djokovic nunca ganhou um Grand Slam sem perder sets, entende? Ele já pode até ter ganhado só perdendo um set na caminhada toda, mas nunca ganhou sem perder sets, faz parte, né? Então ele passa pelo drama dele, mas ele supera isso. O Zverev, em todas as eliminações de Grand Slam no passado, ele perde jogos em que ele passa por dificuldades e ele tá tenso, né? E ele pode ganhar. Tipo, não são jogos que ele foi atropelado, entende? Né? Ele, no Australian Open, tá 2-0 contra o Medvedev, e leva virada, ele jogou 2 tie-breaks, teve um 5-5, ele chegou a estar 2 pontos da vitória. Aí tem aquela devolução drop shot lá do Medvedev, né? Todo mundo lembra disso, mas não lembra do ponto anterior. Ele sacava 5-4 e ele foi covarde no ponto, né? Sacou, Medvedev devolveu a bola, aí a partir do momento que a bola do Zverev encurtou, quem que foi pro ataque primeiro? O Medvedev. O Zverev esperou o Medvedev errar. Bela estratégia, inclusive, né? Vou esperar o Medvedev errar, vai que vai dar certo, né? Agora, a gente teve a derrota dele em Roland Garros, 2-1 na final contra o Alcaraz. O Alcaraz nunca tinha ganhado o Roland Garros, né? Então, assim, é pressão. Ele sentiu a pressão. Tava 5-2 para o Alcaraz no terceiro set e ele levou 5 games seguidos. O momento era todo do Zverev. Era aquele momento de chegar ao 4-7, martelando, né? Agora eu vou ganhar essa coisa. Ligou 3 games depois daquilo. Tipo, ele encolheu muito.
A partir do momento que você vê o Alcaraz dominando aquele set, o Zverev assim, se conformando, tá lá, no quinto set eu volto, né? Já dava pra ver que aquele jogo não ia ter um resultado diferente do que, né, aconteceu, né? E contra o Tim, ele chegou a sacar pro jogo lá no... isso aí, tô voltando muito tempo, 2020, né? Chegou a sacar pro jogo, né? Assim, ele teve todas as oportunidades para ganhar do Tim. O Tim não jogou bem para virar do Zverev, mas virou. No momento tenso, ele acaba se complicando mais. Aí o Wimbledon, 2-0 contra o Fritz, leva a virada. Aí vai jogar o US Open, tá jogando contra o Fritz, ele perde. Tem o tie break, o Fritz tá muito nervoso, ele tá se cagando de medo. Ele não tá batendo na bola, mas o Zverev vai lá e erra. O Zverev vai e comete erros muito bobos. E aí o que acontece? O Fritz ganha. E aí chega lá no ATP Finals a mesma coisa. Chega no tie-break, a mão tá curta, quem tá metendo a mão na bola? É o americano. Então assim, eu olho pro Zverev e eu penso, ele não tem a postura de ganhar Grand Slam. Entende? É postura mais do que tudo, entende? O Sinner hoje, ele passou por 7 pontos contra no terceiro set. Se fosse o Zverev, o Djokovic quebrava. Vocês acham assim, por exemplo, o Djokovic na primeira devolução, ele coloca uma bola alta, que ficou curta. Vocês acham que o Zverev ia atacar aquela bola igual o Sinner? Mas de jeito nenhum ia atacar. Então assim, é isso que a gente comenta, né? O Zverev não tem essa postura e, mais do que isso, não acredita em si mesmo. Esses momentos, entende? Você perder tanto jogo assim pra gente grande, né? É dúvida, é hesitação. E aí aquele negócio, eu não acho que é uma barreira tenística. Ele saca bem, ele devolve bem, ele tem um dos melhores backhands do tour, ele tem um forehand que é funcional, pode não ser o melhor, é problemático, mas tá longe de ser uma catástrofe, né? Não é o backhand do Stefanos, por exemplo, ou do Del Potro, que era bem problemático, mas, cara, dá pra virar, ele sabe volear, ele é atlético, ele é rápido, ele defende bem, ele tem tudo pra ganhar em termos técnicos, né? Para pra pensar, quem já ganhou o Grand Slam? Daniil Medvedev que não é um grande voleador, o Medvedev que às vezes tem muitos problemas de definir pontos, ele já teve 6 finais, o dobro do Zverev, e já ganhou o seu US Open. E vamos ser sinceros, a postura do Medvedev em Grand Slams é muito melhor, né? Mesmo quando ele toma aquelas viradas, como aconteceu para o Sinner e para o Nadal, eu não acho que o nível dele abaixou o nível do Zverev quando ele toma essas viradas, entende? Eu vejo muito mais, por exemplo, o mérito também do adversário. Não que não tenham méritos o Fritz e o Medvedev quando viraram contra o Zverev, como o próprio Alcaraz tem méritos em Roland Garros, mas muito disso acaba sendo construído porque o alemão tem chances e não aproveita, não capitaliza. Então, assim, essa postura dele, enquanto ele não mudar, não adianta. E aí agora fica aquela questão. O Djokovic está indo embora, uma hora ele vai. Ele ainda está ganhando dele, mas uma hora o Djokovic vai, porque 38 anos, hoje a gente viu, ele perdeu a semifinal em sets diretos. Isso não é uma coisa que a gente está acostumado a falar do Djokovic, mas aconteceu, é a idade, né? Agora, Djokovic está indo embora. Tá chegando gente nova. Tá chegando Draper, tá chegando Musetti, tá chegando, por exemplo, também o Jakub Menzik, ainda vai levar um tempinho, mas ele tá chegando. Até o João Fonseca, às vezes vai demorar até mais, né? Porque é mais jovem ainda, né? Mas tem gente nova chegando, tem gente melhorando. Aí a minha pergunta é, e se o Zverev demorar mais para ajustar a cabeça do que o Rune? O Rune começa a ajustar a cabeça dele, é mais um. Entende? A questão a gente tem o Stefanos Tsitsipas ali tentando voltar com o Ivanisevic, eu não sei se vai dar certo, porque desses 3 da geração de 90 que ainda estão ali, o Tim já aposentou, né? O Stefanos é o que está no buraco mais fundo, né? Agora, a gente olha para a situação atual, ele pode até estar o melhor no momento dos 3, né? Mas eu não consigo sentir que ele é o mais próximo de ganhar um Grand Slam, porque de um lado você pensa, né? Se o Medvedev volta a sacar, ele ainda é forte em Wimbledon. E nas quadras duras, evidentemente. Se o Tsitsipas dá certo com o Ivanisevic, quem sabe ele não abra portas, né? Então, assim, o Zverev tá ali, né? Tipo, tá estagnado, ele não melhorou como tenista em relação ao ano passado, e a verdade é que, assim, ele tá muito conformado, ele tá esperando que, magicamente, essa oportunidade de ganhar o Grand Slam apareça. E em vários momentos ele vai ter que batalhar, ele vai ter que crescer no momento que ele falha mais. Enquanto ele não resolver essas falhas, né, aí fica difícil. Essa é a pior falha que você pode ter, é a falha da dúvida. Porque assim, você pode até ter as suas limitações, mas quando você não duvida, você consegue fazer coisas que outros tenistas que mesmo mais talentosos do que você, não conseguem, né? Isso eu falei até lá do jogo do Popyrin lá no US Open ano passado, contra o Djokovic. Ele ganhou porque ele teve culhão, ele ganhou porque ele teve coragem.
Porque assim, o Djokovic já estava jogando um tênis maravilhoso no terceiro set, no quarto set já começou criando muitas chances, entende? Se ele não tem culhão, se ele não vai lá e tem personalidade de crescer naquele final de jogo, né? De olhar que agora era a chance, que eu não vou me tornar mais um a levar a virada do Djokovic, né? É aquele negócio, ele não ganhava aquele jogo, mas é aquele negócio, tem que ter personalidade. E o Zverev, infelizmente, não tem essa personalidade toda, né? Assim, e é um cara muito mais talentoso que o Popyrin, ele é muito mais talentoso que vários tenistas que já conseguiram alcançar essa glória do Grand Slam. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Mas se eu tivesse que responder essa pergunta, o Zverev ainda vai conseguir ganhar um Grand Slam? Hoje não, porque ele não aproveita o Djokovic envelhecido, como a gente está vendo o Sinner aproveitar, como o Alcaraz já aproveitou no passado em Wimbledon, e ele está vendo uma nova geração, além de Sinner e Alcaraz, uma nova surgir, já teve vitória do Musetti contra ele, então assim, ele já está vendo assim, ele ser superado por esses novos atletas que estão vindo e estão melhorando muito mais do que ele. Então, essa é a questão. Ele não está andando para frente. O resto do tênis está. E aqueles que já foram seus obstáculos antigos estão sendo substituídos por novos. Então, é bom ele correr atrás do prejuízo, porque senão é aquele negócio. Ele vai ser engolido também por essa nova geração. A geração dos anos 90 é muito azarada, né? Pegaram o Nadal, o Djokovic e o Federer em condições de ganhar slams, mas é aquele negócio, né? Ainda teve um outro que aproveitou a chance. O Djokovic foi derrotado pelo Medvedev lá no US Open de 2021. O time não ganhou de nenhum membro do Big Three para ganhar, acho que aquele Grand Slam, né? O US Open de 2020. Mas aquele negócio, ele já ganhou de membros do Big Three em Grand Slams. Ele pode ser gabar disso. Ele ganhou, acho que dos três, inclusive. Não sei se ele ganhou do Federer em Grand Slam, mas do Nadal e do... Ele ganhou no Australian Open e do Djokovic ele ganhou o Roland Garros. Então ele tem isso para se orgulhar. E o Zverev, por mais que ele não tenha um currículo ruim, ele não vai aposentar com uma carreira ruim, né? Convenhamos, ganhou Masters 1000, 2 ATP Finals, medalhista de ouro, não é pouca coisa, né? Mas é uma carreira incompleta, né? Tipo, sem um Grand Slam e sem ser número 1, porque um dos membros ali dessa geração dos anos 90 já conseguiu isso, Daniil Medvedev. E possivelmente com menos talento, explodindo muito mais tarde. Medvedev virou um tenista de primeira prateleira aos 17 anos, aos 23 anos. Aos 17, o Zverev já estava no top 100. Vale lembrar que quando o João Fonseca, hoje com 18 anos, né, ele é o número 56 do mundo. O Zverev já era quase top 30. Né? O Zverev foi tão precoce quanto o João. Muita gente não sabe disso. Né? Ele surgiu cedo no tênis, mas é aquele negócio, do que adianta surgir cedo se algumas falhas não são corrigidas. Né? Já está quase 30, então a ver o que vai fazer o Zverev aí, mas a postura, procurar problema em todo mundo menos nele, entende, né? Isso não é animador nas perspectivas dele de conseguir esse objetivo. Então, a ver aí se ele consegue. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.